Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 130A e vamos tratar do parágrafo 2º ao parágrafo 5º. Vamos terminar o assunto sobre as competências do Conselho Nacional do Ministério Público e no próximo vídeo vamos tratar da advocacia pública. Nós vimos na aula passada o artigo 130A e aprendemos sobre a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Vimos a sua importância em relação a provas e concursos, tá? Fizemos um comparativo com o CNJ. Veja, está disponível para você aqui no canal um vídeo esclarecedor que certamente vai fazer o diferencial na hora da sua prova. Com relação aos demais parágrafos do artigo 130A, é verdade, eu confesso, é necessária a leitura, é necessário conhecê-los, porque são cobrados em prova. Mas guarde a relação que eles têm com o artigo 103b da Constituição, que trata do Conselho Nacional de Justiça. Veja o seguinte, parágrafo 2º, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhes. Preste atenção, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem uma atuação administrativa, ele tem uma atuação financeira, ele tem uma atuação disciplinar em relação aos membros do Ministério Público, para o cumprimento dos seus deveres funcionais. E para isso, cabe-lhe o seguinte, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. É lógico, para que o Conselho Nacional do Ministério Público possa efetivar todo esse controle da atuação administrativa e financeira do MP, ele precisa ter autonomia funcional e administrativa. Temos um julgado interessante que vai dizer o seguinte: o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, possui capacidade para a expedição de atos normativos autônomos, de acordo com o artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 1º da CF, desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no âmbito de atribuições constitucionais. A ADI 5454, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, publicado no DJE em 2020. Veja que é necessário zelar por essa autonomia funcional administrativa e, para isso, pode expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência e também recomendar providências. Inciso 2º, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Aqui, importantíssimo esse inciso, e veja que ele é uma repetição lá do artigo 103b que nós estudamos a fundo. E para você que não assistiu a aula do 103b, a gente tenta fazer com que os vídeos não fiquem repetitivos. Não adianta nada eu tornar isso cansativo e repetir todas as atribuições se você já tem um vídeo disponível para você no canal que trata exatamente do mesmo assunto, tá? Sendo que no âmbito do CNJ e nós estamos falando no âmbito do CNMP, tá? Mas veja que o texto é exatamente igual. E nós aprendemos, inclusive, lá na aula do artigo 103b, cujo link está disponível para você, que compete ao STF, a Guarda da Constituição, e processar e julgar originariamente, inciso 1º, a linha R, ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o quê? O CNMP. Cabe ao STF exercer o controle jurisdicional do CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público. Grave isso. Informação importante para você deixar o link aí no seu material. O artigo 37, você sabe, né? É onde nós temos o LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então, cabe a ele, ao CNMP, zelar pelo LIMP, mas não exclui a competência do Tribunal de Contas, conforme artigo 74,
que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo do exercício de sua missão institucional. Então, há o controle interno e o controle externo. Isso é sempre cobrado em prova, tá? Fique ligado. Lá no artigo 71 e diante, nós temos as aulas sobre o TCU, Tribunal de Contas da União. Então, de acordo com o inciso 2, vai zelar pela observância do 37, certo? Mediante ofício ou por provocação, a legalidade dos atos administrativos e pode revê-los. Pode desconstituí-los, pode o CNMP fixar prazo para que se adotem medidas necessárias, enfim. E tudo isso sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas, tá? E também receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Texto também repetido lá no artigo 103b, redação dada pela emenda 103 de 2019, por isso eu acho que vale a sua atenção para o inciso 3º do parágrafo 2º, tá? E vale também a sua atenção para assistir a aula do 103b, onde a gente trata a fundo essa temática. O inciso 4º, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há pelo menos um ano. O CNMP pode rever tanto de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ou também mediante provocação, assim como é lá no CNJ, para os processos, tá, disciplinares julgados há menos de um ano. Grave isso, julgados há menos de um ano. E elaborar o relatório anual. Lá no CNJ nós temos um relatório semestral e um anual. Aqui no CNMP, somente o relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no 84, inciso 6º da Constituição Federal. O parágrafo 3º ainda vai dizer que o Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes. Preste atenção, parágrafo 3º, pode ser cobrado na sua prova. O Conselho vai escolher, através de votação secreta, um corregedor nacional e tem que ser dentre os membros do Ministério Público, tá? E ele não pode ser reconduzido. E ele vai ter as seguintes atribuições. Vai receber reclamações e denúncias, vai também exercer funções executivas do Conselho, vai requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhe as atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. É óbvio que, como corregedor nacional, ele não teria como desempenhar todas essas funções sem uma boa equipe para o apoiar. Então, ele vai poder requisitar e designar membros do Ministério Público, vai poder delegar-lhes atribuições e também requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. É lógico que uma importante função, como a de corregedor nacional, precisa de todo o respaldo, de todo um acervo material, humano, para poder receber ali as reclamações e denúncias e fazer a devida inspeção e correção geral, conforme inciso 2º. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho. É o direito de voz, de petição, que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai ter perante o Conselho, tá? Você vai ver que lá perante o CNJ também teremos o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiando junto. E lá também teremos o PGR. Aqui, obviamente, não temos o PGR porque ele já preside. Então, teremos sim o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiando junto ao Conselho. Isso não significa que ele é um membro do Conselho, tá? Nós aprendemos lá sobre a composição, que nós teremos advogados fazendo parte do Conselho, mas o presidente ele oficia junto ao Conselho. Ele tem direito à voz, ele tem direito à petição, ok? Ele tem direito a manifestar-se. E o parágrafo 5º, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público
competente para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Um sistema de ouvidoria, assim como também no CNJ, de acordo com a emenda 45, foi criado para que haja o quê? O recebimento de reclamações e denúncias de qualquer interessado contra o Ministério Público ou seus órgãos. É óbvio, para que haja realmente uma efetiva corregedoria, é necessário que hajam as suas respectivas reclamações, o acesso a essas reclamações. E esse acesso ele é feito de acordo com o parágrafo 5º do artigo 130A, através de denúncias, através de reclamações de qualquer interessado. Professor, a aula é decoreba, né? Verdade. As poucas dicas que eu dei podem ser cobradas na sua prova. Fique ligado no parágrafo 2º e 3º. Fique ligado na alteração da emenda constitucional 103 de 2019 e você vai fazer certamente uma boa prova. Na próxima aula, artigo 131, vamos falar sobre a advocacia pública. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.